Há momentos em que nós e as marcas temos uma relação mais próxima, temos aqui uma paixão ou um amor por determinada marca, mas a realidade eu diria que é mais esta. Toda a gente já viu este meme do Batman dar uma chapada no Robin. Eu utilizei para falar um bocadinho sobre alguns tiques da tecnologia mal utilizada, ou como é que a omnicanalidade pode ser mal utilizada e pode, de facto, não contribuir para o enriquecimento e para a relação entre o consumidor e a marca, mas sobretudo para criar um afastamento. E se vocês, com certeza, já tiveram experiências semelhantes, ou SMS esquisitas que recebem de marcas que não sabem porquê, e naturalmente que a omnicanalidade significa que há a necessidade e há a possibilidade de nós falarmos com os consumidores em muitos canais, ou em quase todos os canais. Naturalmente temos que perceber a dinâmica do consumidor e, sobretudo, temos que entender quais são os times e qual é o contexto certo para falar com o consumidor. E, de facto, eu acho que é por aí que nós temos que abordar este tema, e que tem a ver com relevância, o que é aquilo que nós dizemos e aquilo que os consumidores querem ouvir. E muitas vezes não há sequer aquela interseção. Eu estou a ser muito otimista com esta interseção. Muitas vezes aquilo que nós fazemos, marketeers, profissionais de comunicação, gente editorial, o que seja, comunicamos e às vezes não está ninguém do outro lado do grupo. Achamos que estão. Gastamos dinheiro, gastamos recursos, gastamos tempo, muitas vezes não está. A forma de analisar a data hoje em dia, a informação que temos disponível, é de facto fundamental. Eu acredito que muitas das empresas portuguesas já trabalham bem a esse nível, mas eu diria que se calhar são 10% do mercado. Há 90% ou 85% do mercado que ainda não trabalha a componente de informação sistematizada, de modo a transformar a relação com os consumidores de uma forma mais interessante. E isso é grave, porque nós podemos medir quase tudo aquilo que fazemos em termos de comunicação, portanto, temos que deixar de ter, se calhar, de colocar a tónica na casuística, na sorte, e mais naquilo que é, de facto, o conhecimento. Eu diria que há aqui um momento, que é o antes do contexto e depois do contexto, before context e after context, e se nós pensarmos na forma como os mercados têm evoluído, apesar de, eu diria que vivemos neste paradigma, mas ainda há muitas marcas a utilizarem aquela abordagem. Trabalham em campanhas, trabalham com targets, trabalham com clientes, com segmentação, com mídia tradicional, e naturalmente nós estamos a evoluir com outros tipos de contexto. Estamos a evoluir com um contexto de interação, com um contexto de engagement, com um contexto de reconhecimento dos consumidores e de perceber, de facto, qual é o valor da relação e construir o valor com base no perfil do consumidor. E esta é a grande diferença e é de facto o grande desafio. Nós hoje temos muito mais touchpoints com as marcas, seja no mundo físico, seja no mundo virtual, seja nos conteúdos. E, naturalmente que os conteúdos são hoje um veículo fundamental nesta componente do omnicanal e são um dos touchpoints também na tal jornada do consumidor no seu dia-a-dia com as marcas. Naturalmente que há aqui também algo que é fruto também dos tempos, que tem a ver com a transformação das marcas do mundo físico para o mundo digital, e que mostra exatamente esta relação, e há muitos estudos sobre a componente online, sobre como é que as marcas hoje em dia desenvolvem o seu negócio e a sua user experience de modo a ir ao encontro dos consumidores no mobile, nos tablets, nos computadores. Quando nós pensamos num conteúdo, numa campanha, numa forma de abordar um consumidor, temos que pensá-lo para o formato do nosso telefone, portanto, não com uma televisão, mas para, se calhar, 10 centímetros de 15 centímetros de ecrã. E, naturalmente, que o digital, e podemos argumentar, e há aqui uma série de razões que nos mostram porque é que a experiência digital leva a esta mudança tão drástica. Naturalmente, há aqui a questão da facilidade, a questão da acessibilidade, a questão de estar sempre aberto, não estamos dependentes de um horário, não estamos dependentes de uma geografia, portanto há aqui um contexto de facilidade que vem acelerar, de facto, esta componente digital. Naturalmente os custos também são muito menores. Por outro lado, há aqui uma outra componente, ou seja, por um lado vemos as marcas tradicionais a irem para o digital e temos o percurso inverso, temos as marcas digitais a fazer um percurso de tangibilização, de transformar-se em algo real. Isto é interessante. Já porque há aqui uma série de referências que têm base a confiança, a herança, a palpabilidade das coisas, que são relevantes para o ser humano,
E naturalmente que quando nós pensamos numa marca que nasceu no online, a Etsy, por exemplo, é um bom exemplo, é uma comunidade online de venda de artigos manufaturados, portanto, artistas, pessoas que desenvolvem o seu trabalho na área da roupa, na área do design. É a maior montra global de produtos e começou por ser uma marca puramente digital e hoje em dia está a abrir lojas para criar esse efeito de tangibilização da marca, de levar os consumidores a testarem um produto de uma forma mais real, porque sentem essa necessidade, seja por complemento a targets diferentes, a segmentos diferentes que estão habituados e que valorizam essa experiência, seja precisamente por esta questão da omnicanalidade. Naturalmente que, um exemplo interessante também na área dos mídias, os mídias que estão a fazer essa viagem de transformar-se, deixarem de ser produtos físicos, como jornais ou revistas, e passarem a ser digitais, mas depois temos exemplos opostos. A Monóculo é um excelente exemplo, uma revista global, com um ambiente, uma abrangência global, que se diferenciou exatamente não por fazer uma edição barata, mas por uma edição cara, de autor. Portanto, naturalmente que há sempre caminhos inversos, nem tudo é branco, nem tudo é preto, naturalmente há aqui milhares e milhares de cores pelo meio e as áreas de negócio também vão se desenvolver em função também dos interesses e do tipo de consumidor que temos à nossa volta. E, portanto, chegamos a uma realidade, aquilo que eu chamo o Phygital, que é exatamente o cruzamento entre o mundo físico e o mundo digital. Nós temos alguns exemplos interessantes de marcas que nasceram no digital e hoje estão a ser transformadas em físicas. Por exemplo, o Instagram, que é utilizado por uma série de marcas, neste caso a cidade de Londres, que utilizou a célebre moldura do Instagram para criar o tal Real Life Instagram. Esta frase do Gordon Moore é muito interessante e diz-nos que a mudança nunca foi tão rápida e nunca será tão lenta como agora, porque naturalmente as mudanças vão ser cada vez mais rápidas e a tecnologia vai ditando essas mudanças. E naturalmente exemplos de como é que nós podemos pegar na informação, como é que nós pegamos a informação que é relevante para o nosso negócio e para os nossos consumidores e transformamos em algo que pode ser interessante do ponto de vista de valorização da nossa marca, otimização das vendas. Este é um exemplo interessante da Hellmann's, desenvolveu este projeto no Brasil e que basicamente era um desafio, como é que nós, tinha por base a ideia de que quem compra maionese só utiliza para fazer sangue e que eventualmente não faz mais nada com aquele produto e naturalmente há uma série de outras áreas culinárias, utilizações que podem ser feitas e portanto eles criaram um algoritmo, criaram uma solução que foi instalada nas caixas registradoras no cadeia de shoppings brasileira e em função dos ingredientes que eram comprados sugeriu uma receita aos consumidores. Most people still think mayonnaise is only good for sandwiches. And even though Hellmann's has been successfully teaching new uses to consumers, one challenge still remained: the point of sale. We needed to take advantage of the moment when customers have all the right ingredients at hand. Hellmann's recipe receipt. If there's Hellmann's in your shopping cart, there's a recipe on your receipt. The software was installed in around 100 cash registers at a major supermarket chain. The consumers do their groceries as usual. At the cash register, the software recognizes the Hellmann's bag. Quickly combines Hellmann's with other purchased products and generates a custom recipe instantly printed on the receipt. Beef, onions, tomato, Hellmann's. Fill it with onion sauce. Chicken, parsley, curry, Hellmann's. Chicken fingers with curry. Manioc, sausage, egg, Hellmann's. Yucca balls. Não, eu paguei, estava recebendo uma nota fiscal e quando eu olhei já tinha uma receita da Hellmann's. Filé de peixe com molho especial. 500 gramas de alcatra cortada em bife. Fiz uma colher de chá de sal. Meia xícara de maionese Hellmann's. Tem os alface, é exatamente o que eu tô levando. É muito engraçado. Pronto, meu jantar está resolvido. The software was installed in all cashiers for over 3 months. In the first month alone, the sales increased 44% and thousands of recipes were printed,
teaching people how to use Hellmann's to prepare salads, meats, sauces, pastas, and even sandwiches. Outro exemplo interessante é um projeto do Scotch-Brite que se chama Wash Your Bill. Eles perceberam que no segmento mais jovem as pessoas estavam a jantar mais vezes fora e a não utilizar naturalmente as esponjas Scotch-Brite para lavar a louça, jantando fora não lavam a louça. Há também a questão das máquinas de lavar, naturalmente, portanto havia aqui duas componentes que são inegáveis e que com certeza fazem que o negócio da venda de esponjas diminua. Mas naturalmente eles tentaram transformar isto em algo mais fun e criar conteúdos interessantes para os consumidores e basicamente fizeram uma ação também no Brasil, em São Paulo, em que as pessoas eram pouco depois de um jantar entre amigos, a conta chegava numa esponja de lavar a louça e perguntavam se queriam pagar a conta ou lavar os pratos e pagar com o seu trabalho. Scotch-Brite is Brazil's #1 sponge brand, but it still has little clout with the younger set. How could it draw itself closer to this audience? Scotch-Brite presents Wash Your Bill. For 1 week, Scotch-Brite teamed up with restaurants frequented by the target audience. When it was time to pay the bill, they were surprised with an unusual invitation. Wash dishes instead of paying the bill. Through a small investment, we were able to organize a fun and very low-cost try-for-yourself action for Scotch-Brite and especially for our consumers. Basicamente, transformou esta necessidade também numa ação de comunicação, naturalmente criaram conteúdos à volta deste projeto e naturalmente que a ideia seria depois a partilha nas redes sociais. Toda esta componente tinha uma componente multiplataforma em que os envolvidos podiam tirar fotografias com o avental da Scotch-Brite, partilhar com os amigos. A Amazon, por exemplo, tem estes sistemas agora físicos de entrega das mercadorias. É uma forma de redução de custos por parte da Amazon e do ponto de vista do conforto também do consumidor, que pode ir buscar o seu produto a determinado local e não a casa, naturalmente que os preços reduzem. Portanto, é uma outra componente de conveniência por parte das marcas. Há aqui outra nuance nesta ferramenta que me parece muito mais interessante, que tem a ver com a presença da marca. Portanto, o facto da Amazon ter a sua marca tangibilizada nas ruas vai fazer com que os consumidores se recordem mais desse serviço e desse produto. Outros exemplos de omnicanalidade de como é que a tecnologia pode ajudar. A Volvo, por exemplo, tem um sistema de entrega, neste caso, as compras são entregues no carro do consumidor e o carro abre automaticamente quando tem a mensagem de quem vai entregar as compras e nós estamos no escritório ou seja onde for e as compras são colocadas no carro temos que ter a chave, etc. A Google neste momento tem um sistema de entregas, o Google Express, com entregas diárias com a limited shipping por $95 por ano, portanto naturalmente estamos a ver aqui uma inversão e quase uma substituição dos retalhistas clássicos por marcas como a Google ou como a Amazon que estão a entrar nesta área do retalho. Outros exemplos, o Colormatic é uma ferramenta que ajuda, neste caso na área do visual merchandising, consegue ler o consumidor que está em frente da montra e diz-lhe se as cores, a harmonia de cores que escolheu são as melhores, sugere outras alterações em função da cor da pele, em função do estilo da pessoa.
e naturalmente é uma forma de vender e transformar a montra num momento também de venda e de criação de valor junto dos seus consumidores. Dizemos na área dos conteúdos, o IKEA Heights é uma história interessante de um grupo de guionistas e argumentistas que tinham ideias para gravar, mas não tinham um espaço físico para gravar os seus filmes e basicamente lembraram-se que o IKEA tem as câmaras e as divisões das câmaras montadas e basicamente pegaram em câmaras, foram para o IKEA e começaram a filmar sem avisar a IKEA. O IKEA Heights tornou-se um sucesso até antes da IKEA perceber. Ganharam prémios em festivais e depois, um pouco mais à frente, a IKEA percebeu e albergou-os da forma correta e hoje em dia é uma série que ainda continua no ar, com base na imaginação e na criatividade. Portanto, uma vez mais, utilizando as lojas, neste caso a estrutura física, para transformar isso em conteúdo. E, portanto, basicamente, eu diria que nesta componente da omnicanalidade, os conteúdos são sempre muito relevantes, ou seja, a forma como nós envolvemos os consumidores na história das marcas. Naturalmente, o conteúdo é fundamental, o meio e o contexto são também decisivos, mas o conteúdo é aquilo que vai fazer com que haja uma narrativa, com que haja um storytelling, com que haja uma memória coletiva dos consumidores. E naturalmente que existem players excelentes um pouco por todo lado, em Portugal também, na criação deste tipo de conteúdos. No meu negócio, na área é algo que nós fazemos diariamente, criar branded content, criar narrativas onde envolvemos as marcas de uma forma relevante, em que a confiança e para que não seja feito junto do nosso público, e o nosso público, que são vocês que estão aqui à minha frente, tem um bullshit detector muito bem instalado no vosso cérebro, e vocês percebem quando um conteúdo é bom ou mau, ou quando é feito, quando é uma coisa que é imposta, sem ser natural na história. Nós temos essa preocupação quando criamos projetos de branded content, é integrar as marcas se elas fizerem sentido na história, senão não colocamos, porque estamos a enganar quer o nosso público, quer os nossos clientes. E esta é a componente mais decisiva na construção de conteúdos, contribui também para esta omnicanalidade dos consumidores. E era só isto que eu tinha para vos dizer. Obrigado.